Olá, amigos e amigas. Vamos dar início a mais um vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E é sempre bom lembrar que o convite que eu fiz para essas mulheres, que me deixa honrado, que é uma honra foi convidar e ter o prazer de estar conversando um pouquinho com elas, é que eu não fui escolher, até porque não acredito em super mulheres. São mulheres que, algumas vezes, você pode estar andando na rua, cruzar com elas e não sabe o que elas estão fazendo, o papel delas na sociedade, o quanto de poder estão fazendo, o quanto influenciam o seu círculo e o que conquistaram de espaços. E hoje, a nosso bate-papo aqui hoje é com a Rosana Belmer. A Rosana é uma profissional, ela vai explicar, e da área técnica. Mas também tem um outro lado da vida dela muito legal, que mexe com outras questões e que vocês vão conhecer e vão sentir como as pessoas criam e, a partir dessas criações, elas conseguem conquistar os seus espaços. Mas para ninguém ficar aí na expectativa por muito tempo, eu vou passar e vou pedir para a Rosana se apresentar e falar um pouquinho desse outro lado, ou dos dois lados, né? Que é a parte técnica e do outro lado que muita gente já conhece, elogia e ela pode contar para a gente. Rosana, bem-vinda e a palavra é sua agora. Armando, muito obrigado, tá? Com toda certeza foi uma honra, né, receber esse convite que você me enviou e realmente nos faz parar e lembrar e reorganizar, voltar um pouquinho a vida da gente, desde lá da infância até agora, né? Meu Deus, é uma autoavaliação de um autoconhecimento com toda certeza, sem dúvida, né? Então vamos lá, eu me chamo Rosana Belmer, hoje eu estou morando na cidade de Gaspar, Santa Catarina, mas eu sou natural de Manoel Ribas, Paraná, né? Faz 24 anos que eu vim para Santa Catarina, atrás de novos conhecimentos, que a gente morava na área rural e não tinha, né, oportunidade naquela época para a gente ter um crescimento, né? E aqui estou há 24 anos já. Desde lá eu cresci muito a minha vida profissional, a minha vida pessoal também, com toda certeza. Hoje eu atuo, que nem diz o Armando, como coordenadora de produção de uma costura envolvendo 17 mulheres, né? Eu coordeno a costura. E também, na outra parte do meu dia, finalzinho do dia, eu atendo como massoterapeuta, né? Fiz curso de constelação familiar, fiz curso de PNL junto com o Armando, que virou completamente uma chave dentro de mim, né? E estou aqui hoje, conversando contigo, né, Armando? Contando um pouquinho da minha história para essas mulheres que estão aí nos ouvindo e que sejamos, sim, um exemplo e um gatilho para muitas pessoas que às vezes precisam de um empurrãozinho, algo nesse sentido para seguir em frente também, né, Armando? Legal. E olha, é interessante porque você trabalha com duas coisas, elas não são tão conflitantes assim, mas é diferente, porque uma você trabalha com um grupo, 17 mulheres, e outra Sim, você vai trabalhar individualmente, né? A massoterapia, você vai tratar de uma pessoa individualmente. Isso é muito legal, porque ah, segundo o que nós estamos tendo hoje, nós estamos com uma série de problemas, não só emocionais, que se reflete fisicamente. isso. É muito, né? Eu estou fazendo academia 3 vezes por semana e, de repente, eu tive que parar, porque eu fiz uma pequena operação, tirar uma catarata do olho, e eu vou ter que parar um tempo. Sabe que eu parei 2 dias, eu já estou sentindo o corpo, né? Sim, a gente já sente, né? Com certeza, né, Armando? E voltando um pouquinho, lembrando, né, que o que me fez
ir para essa outra área, né, das terapias, da massoterapia, olhar para as pessoas, que eu também já faço terapia há mais de 15 anos. Eu busquei ajuda para mim, que eu sozinha já não estava mais conseguindo olhar para os meus desafios, para as minhas dificuldades, para o que acontecia à minha volta. Então, eu acho que depois de um tempo ali, uns 5 anos atrás, eu comecei, não, poxa vida, né? Por que eu também não posso, né? Buscar esse conhecimento e com calma, devagar, e ajudando e auxiliando essas pessoas também faz tão bem para a gente, né? E isso foi me dando cada vez mais gás e sabedoria para olhar e continuar nessa busca de conhecimento. Autoconhecimento e conhecimento para ajudar e auxiliar as outras pessoas. Olha, e é gostoso. Eu vou comentar com você alguma coisa que tem acontecido em todos os bate-papos que eu tenho feito já. É que você está falando alguma coisa seguinte. Eu estava querendo ajudar as pessoas. Alguma coisa que estava dentro de você e que você gostaria de estar fazendo. E às vezes você descobre aquele espaço. Como é que eu posso ajudar as pessoas? E de repente Uhum, você descobre essa nova maneira. Isso é muito legal. Na verdade, você já entra em algumas perguntas que eu ia fazer, e isso é natural. As pessoas vão contando um pouquinho da história delas, como você está contando, de a partir de um desafio. Quer dizer, você morava lá no interior que não tinha recursos. Você vai sair de lá, vai para uma cidade maior para conquistar aquilo que você queria. E isso uhum. é ah, normal para quem está sendo entrevistado. É muito interessante que, basicamente, até agora, quase todas que eu entrevistei, incluindo você, passam de uma seguinte: olha, está faltando alguma coisa, eu vou buscar. Uhum. Eu vou atrás. Se aqui não tem, em algum lugar tem. E essa motivação, esse desafio, é que faz com que as pessoas se tornem poderosas, né? Isso é incrível. Então, vamos lá na Com minha certeza. primeira perguntinha para você, tá? E você vai contando também, né? Sim. Você, como mulher, tá? Você tem visto, tem praticado, e aí, como você trabalha com mulheres, basicamente, você podia dizer, na sua opinião, quais foram os desafios que você acha que as mulheres ainda enfrentam para alcançar posições de liderança nas suas organizações e o que pode ser feito para acelerar as mudanças? Sim. O que você vê? Hoje você é uma líder lá dentro, mas o que está faltando para as mulheres de uma maneira geral, na sua opinião? Armando, eu acho que na minha opinião, pelo que eu vejo assim, né, do conhecimento geral que a gente tem, do convívio com todas as pessoas e principalmente com as mulheres, né, da empresa que eu trabalho agora e da outra empresa que eu também trabalhei já há uns 2 anos atrás, o principal mesmo é a autoconfiança. Tu acreditar em você mesmo, que tu é capaz, que tu pode correr atrás dos teus objetivos. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu vejo nítido isso, não em todas as mulheres, mas em muitas mulheres. E o que interfere isso, com toda certeza, são as nossas crenças. Sem dúvida nenhuma. Como a gente já, né, fez o PNL também, então as nossas crenças nos limitam muito, sem dúvida nenhuma. E eu vejo, e foi o meu caso, né, não de agora, mas há muitos anos atrás, são as pessoas que convivem com a gente, né? A pessoa não te estimula a tu ir correr atrás dos teus objetivos. As pessoas que estão próximas a ti não te dão força para ti. Não, vai, eu te apoio. Falta o apoio a palavra correta seria falta o apoio da pessoa que está junto contigo. Não, vai que eu te apoio, vai que eu te dou a mão, vai que eu te carrego, vai que eu estou junto contigo. Eu acho que esses são os principais 2 pontos aqui onde eu convivo e moro no momento, né? Mas não só aqui, eu acho que em toda a nossa região, nosso território brasileiro, talvez não seja somente aqui, mas realmente
as mulheres ainda têm uma dificuldade muito grande de dizer, não, eu sou capaz de Olha, fazer. você falou uma coisa aí que foi bem interessante quando você disse das pessoas te darem apoio, né? E o que que acontece muitas vezes, quando você está numa organização, e aí tá, e você não recebe apoio, as pessoas podem estar te perguntando: o que que eu faço? Sai, vamos buscar um lugar onde tem apoio, né? Sim, uhum, Porque, isso mesmo. mas olha, joia, isso é importante. Agora vem uma pergunta básica que eu quero que você complemente suas mais informações. Bom, você tem uma trajetória de vida. Quais Uhum. são os momentos mais marcantes na sua trajetória de vida? Aqueles que você fala, isso aqui acelerou minha mudança. Ai, sim. Tem, acho que deve de ter uns 3 ou 4 momentos mais marcantes na minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é só na minha vida, eu acho que de muitas mulheres também deve de ter passado pelas mesmas situações que eu passei. E hoje eu dou graças a Deus por esses momentos e que eu digo por isso que eu estou aqui hoje buscando cada vez mais conhecimento para mim e para as outras pessoas também. Eu ir crescendo para as pessoas que consigam crescer junto comigo. Então, o primeiro deles foi é, a saída do Paraná para Santa Catarina, né, para Gaspar. Porque eu tinha um filho de 2 anos, né, eu não casei, né, fui mãe solteira, então eu tive que criar o meu filho, sustentar ele, né. E hoje é um dos meus maiores orgulhos, com toda certeza. Esse foi, acho que, o meu maior desafio, né? E eu poder dizer, não, eu fiz, eu vou criar, ele é meu e ninguém tira ele de mim. Esse foi, acho que, o primeiro. E um dos outros também foi, né, a minha primeira separação com o meu primeiro casamento, né? Também não foi fácil, foi difícil de depois a gente ter que se virar sozinho novamente, né? Porque em 2 pessoas a gente consegue conciliar e se torna a vida mais leve e financeiramente também, né? Então foi um dos outros maiores desafios da minha vida, foi a minha separação e buscando, né, sempre mais conhecimento, né, e outro também dos maiores desafios foi quando eu parei de trabalhar em casa, que eu tinha facção, né, uma sala de costura informal em casa e voltei a trabalhar fora novamente. Ali que foi uma grande virada de chave para minha vida, porque, meu, isso aqui está sendo pouco para mim, Armando. Eu quero mais, quero mais. Então, daí eu fui trabalhar fora novamente, trabalhei numa empresa por 6 anos, eles me acolheram e tenho muita gratidão por essa empresa, né? E lá eu comecei simplesmente como uma costureira. Pois fui com calma, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, né? Me tornei líder e trabalhei muito bem junto com eles. Fiz curso de gestão de qualidade enquanto que eu estava na empresa. Fiz o curso de tempos e métodos 2 vezes enquanto que eu estava na empresa também. E depois dessa empresa, saí de lá e tentei fazer o meu trabalho em casa, agora no meu espaço, né? Eu estou no meu espaço, na minha casa, conversando contigo, como massoterapeuta, né? Mas a gente sabe que de início não é fácil, né? Mas aí fiquei uns 3, 4 meses só desenvolvendo e tendo alguns atendimentos para ir, né? Tendo o meu criando realmente o meu espaço e tendo as pessoas, os meus clientes para serem atendidos aqui. Mas no início ainda é pouco. Eu disse, não, só com isso daqui eu não vou conseguir ajudar o meu esposo atual a gente viver e conseguir manter a nossa vida do que a gente já tinha, né? Aí eu voltei a trabalhar fora novamente. Graças a Deus. E consegui, sim, um novo emprego, né, como coordenadora já de produção. Primeiro horário das 5 às 2h18 e final da tarde eu faço os meus atendimentos. Hoje eu concilio os 2 trabalhos. Você está dando uma lição de vida para as pessoas, não só para homens, não só para as mulheres, como para homens também, de que as coisas não acontecem num passe de mágica. Não é simplesmente porque eu fiz um curso, amanhã eu vou
abrir o meu consultório, o lugar onde eu vou atender, não, vai fazer fila, né? Eu vou estar com a minha agenda. Muitas vezes se vende isso, né, como uma coisa natural, né? Nossa, olha, eu vou te ensinar no meu curso, e tal. E aí, na verdade, o que vai acontecendo é que se a gente tem persistência, se a gente vai lá, como você está atento, fala, peraí, no momento não está fácil, mas eu não vou desistir, porque é aquilo que eu gosto. E Uhum. acho que o caminho está isso. E acho que se perguntar para 200 pessoas que conseguiram alguma coisa, elas vão repetir isso. Para cada um tem o seu momento, cada um tem a sua velocidade, e se precisar fazer uma outra coisa que para trazer recursos, porque a gente vive num ambiente, né, num modelo econômico que precisa de dinheiro para pagar as contas, para comer. Sim, Por que não? Por que não claro. vamos fazer? Se tem capacidade, se tem conhecimento, se tem condições. E veja, outra coisa que você falou, se me permite dizer, você não ficou parado no tempo, você foi fazer cursos. Você não ficou simplesmente achando que, porque eu já tinha aquele cargo, não, você foi fazendo cursos, foi melhorando, foi fazendo tudo isso, Sim. a ponto de dizer agora. E conhecendo um pouquinho de você, tenho certeza que outros cursos você vai fazer na medida em que você sentir a necessidade de melhorar. Com certeza, porque tem que sempre ir buscando mais conhecimento mesmo, independente das duas áreas que a gente atua, né? Hoje, claro, que se eu for olhar para a área da coordenação de produção, é uma área que eu já conheço, né? Estou já nessa área há 24, 25 anos, né? E da massoterapia e das terapias de ser terapeuta, é de 5 anos para cá só. Então, aqui eu preciso focar bastante também para mim ir crescendo e buscando cada vez mais outras técnicas, né, para a gente conseguir sempre melhorar e aperfeiçoar cada vez mais, sem dúvida nenhuma. E eu posso dizer para ti, Armando, que o que eu busco aqui, né, para ser terapeuta, para ser massoterapeuta, eu consigo conciliar com outro trabalho e me ajuda muito nas questões para diálogo com as pessoas que eu trabalho hoje, sem dúvida nenhuma. Tirei o som aqui. Você está respondendo uma coisa muito importante para o processo. Você está respondendo que, de certa forma, você causa um impacto na sociedade com a sua. Um impacto que eu digo, pode não ser para 200 pessoas, 300, 400, mas é um impacto para um grupo de pessoas que acreditam no seu trabalho. Uhum, sim, Então, é isso que eu, particularmente, acho que é uma mulher poderosa. Porque no entorno de você, você faz exatamente aquilo que impacta as pessoas, e que as mulheres, não só as mulheres, mas os homens, podem fazer isso, ao invés de sentar e ficar esperando que as coisas aconteçam. Não, você sim, tem que acontecer. Ah, então, precisamos fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer, sim. eu vou fazer acontecer, em vez de ficar esperando que ela aconteça. E a gente sabe que, à medida que a gente fica esperando, vai ficar esperando o resto da vida. E nem sempre vai acontecer aquilo que eu gostaria. Gostaria. Isso, porque se a gente ficar na zona de conforto, eu poderia ter ficado na zona de conforto lá há 26 anos atrás, né? O meu filho hoje já tem 26 anos. Poderia ter ficado lá com o pai e a mãe. Ah, eles me apoiaram, tudo, né? Me deram a ajuda. O que, que seria de mim se eu tivesse ficado lá hoje? Né? Não, eu precisei voar. Essa é uma pergunta que vai ficar no ar para quem vai assistir, porque muita gente fica na sua zona de conforto com medo, por alguma razão. Olha, tá bom, tá tudo bem, não sei o quê, mas fica na zona de conforto. E aí a gente fala, puxa vida, por que que isso está acontecendo? E depois de um certo tempo, essa pessoa se frustra, né? Bom, mas aí é outra história, né? Vamos lá.
Outra pergunta que eu achei interessante para fazer para você é: como é que você vê hoje? Agora é uma pergunta que vai ser mais dirigida às mulheres. Como é que você vê, no seu caso, a, a questão da representatividade das mulheres no ambiente organizacional? Uhum. Eu trabalho basicamente só com mulheres. Mas isso tem crescido ou você acha que ainda tem muita coisa para fazer? Você acha que não tem? Principalmente em se tratando da sua região, Gaspar, e a região que você atua. Como é que você vê essa questão da representatividade das mulheres? Uhum. Olha, Amanda, aqui na nossa região, como muitas indústrias têxteis, né, Blumenau, Gaspar, Ilhota, não só nessas três cidades, mas a nossa região do Vale de Itajaí todo, né? Mas eu vejo por Gaspar, Blumenau, um pouco que eu conheço algumas pessoas que já trabalharam comigo, que são mulheres, né? Eu digo para ti que na nossa região há bastante mulheres nas lideranças, nas gerências, nas coordenação dentro das empresas. É, poucos homens eu vi, né? Das empresas que eu trabalhei, né? Hoje tem mais mulheres. Claro que se as mulheres, né, tivessem um pouco mais de, não diria sabedoria, mas tivesse um pouco mais assim de autoconhecimento e se elas confiassem um pouco mais no potencial que cada uma delas tem, eu acho que a gente poderia sim ter muito mais cargos de lideranças na nossa região. E o que falta realmente, eu acho que o primeiro ponto que falta é o autoconhecimento e a confiança que eu dou conta de buscar os seus objetivos. Não, eu vou ficar só na máquina costurando, para mim já é o suficiente. Não, e a gente tem hoje na nossa região não se encontra, tá, Armando? Assim, né? Cargos de liderança, de gerência, de supervisores, é difícil de conseguir. Tem muitas empresas que precisam e não encontram pessoas para estar gerenciando né, os locais de trabalho. E olha, isso você está falando uma coisa interessante, porque parcela da população, não é só mulher, mas parcela da população, está encontrando algumas empresas e parte da. Quem é o seu líder? Ó, ah, como eu posso me tornar líder a partir de conhecimento, a partir de ideias, a partir de alguma coisa? E é algo que a gente conquista. Ser líder hoje não é simplesmente ter embaixo do seu currículo a chefe de qualquer coisa. Isso não é ser. Não. Mas muita gente ainda acha que a liderança é alguma coisa herdada. Ah, eu nasci de uma família, então eu sou líder. Não, a liderança é conquistada. E muitas vezes muito mais difícil do que a gente possa imaginar. Você conquistar essa liderança, trabalhar para. E acreditem, como você acredita. Os melhores líderes são aqueles que, nossa, não desistiram, conquistaram e enfrentaram barreiras, às vezes, que eu falo, nossa, eu não farei isso. Com certeza. Eu mesma, um exemplo meu, nunca pensei em fazer uma faculdade. O ensino médio, para mim, era o suficiente. Até um determinado foi, um determinado tempo foi, mas depois teve a necessidade de fazer uma faculdade. Então, fiz a faculdade. Faz 3 anos que eu finalizei a faculdade de gestão da qualidade dentro da Unicesumar, né? Isso me trouxe muito mais conhecimento. E a gente vê situações como a sua, que são exemplos dentro do processo. Espera aí, precisa fazer uma faculdade? É importante? Eu vou fazer bem feito. Uhum. Então, é uma questão. Bom, olha, nós estamos aqui um bate-papo muito legal, mas a gente já estamos indo para o caminho de encerramento, porque agora vem aquelas situações em que eu vou fazer a pergunta para você. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas é um pedido, né? Ah, eu não gosto da palavra conselho, porque conselho, não sei, né? Se Mas fosse bom, não seria de graça, né? dicas você dá para as mulheres que desejam quebrar barreiras nas suas carreiras, na sua vida e ocupar espaços que estão à disposição delas?
Porque mais e mais eu acredito que os espaços estão aí para serem ocupados. Que dicas você dá para essas mulheres? Olha, Armando, né, olhando, a gente sabe que não é fácil. Nada cai do céu, né? A gente já comentou, né? Então, algumas dicas que eu passo, né, do que eu já passei também, não deixem de buscar, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tem hora que você vai querer correr para trás e voltar e não querer nem mais saber do que tu tá fazendo, sem dúvida, mas não, opa, peraí, deixa eu olhar, relaxar, respirar. Não, é isso realmente que eu quero? Sim, não desistam dos seus sonhos, por mais difíceis que eles sejam. Um dia tu vai chegar lá também. É o que eu sempre digo para as meninas, cada uma tem o seu processo, né? Ah, tu vai aprender dessa forma, tu vai aprender dessa forma, essa tem a dificuldade nessa situação, outra tem a dificuldade nessa outra situação, e todo mundo vai ter suas dificuldades, as suas barreiras. Mas olhe para elas e conquistem essas barreiras, conquistem essas dificuldades. Às vezes a gente bate a cara 2 ou 3 vezes para conseguir passar aquela barreira, né? Não, a gente não começa daqui e pula lá em cima, a gente vai de degrau em degrau. Então vão com calma, devagar, que todo mundo chega lá, sem dúvida nenhuma. Não desistir dos seus sonhos e dos seus objetivos. Maravilha. Olha, a Rosana está deixando para todo mundo. Tá? A pergunta é para mulheres, mas está deixando para todo mundo, para qualquer pessoa. Ah, uma dica poderosa. Não acredite que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. E persista. Faz de novo, vai de novo. Né? Como diz o está com medo, vai com medo mesmo. Está precisando, tá? Vai atrás e continue fazendo o que você está fazendo, buscando concretizar seus sonhos. E isso é algo que permeia o desenvolvimento dos seres humanos. A gente olhar para frente e dizer: aquele espaço é meu, e eu vou conquistá-lo. Eu não vou derrubar ninguém, eu não preciso derrubar ninguém. Então, o espaço ali eu vou conquistar. E levo comigo um aprendizado e levo comigo pessoas. Porque provavelmente você é exemplo e modelo para os seus filhos, é exemplo e modelo para muitas mulheres que devem olhar para a Rosana e falar: "Pô, um dia eu vou ser que nem a Rosana." E eu sempre digo, às vezes, para as pessoas: não é você igual, é você melhor que a Rosana. Porque eu vou conquistar mais espaço se Sim. aquilo me for importante e se aquilo for bom, que eu gosto de fazer. Gente, se eu continuar aqui, eu teria assim umas 200 perguntas para fazer para a Rosana. Mas nós temos um tempo aqui para comentar, e aí eu vou agora agradecer a Rosana pela honra de ter aceitado o meu convite de participar dessa série e para seu agradecimento, as suas palavras finais. Rosana, Ó, eu somente tenho mesmo que agradecer, né, Armando? Com certeza. Foi uns dias aqui que a gente realmente parou para se concentrar e olhar tudo que tu passou na tua vida e conversar. Meu, o que que eu vou dizer? Será que eu vou falar isso? Será que aquilo? Mas é tão naturalmente a conversa, né? A gente fica ansiosa, mas acaba seguindo um bate-papo tão gostoso, realmente, né? Eu somente tenho gratidão, né? Com certeza. Foi um momento muito importante para mim agora, para olhar para tudo o que já vem acontecendo na minha vida e agradecer por eu estar onde eu estou aqui e com toda certeza buscar muito mais conhecimento para mim, em primeiro lugar, porque eu preciso estar bem para olhar para as outras pessoas, independente de onde eu esteja trabalhando, e também dizer para as pessoas que não desistam dos seus sonhos, sem dúvida nenhuma. muito obrigado, Rosana. E aqui eu convido a todos que vão assistir esse vídeo, compartilhem e aguardem a próxima convidada da nossa série Conquistando, aliás, é, Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Até a próxima. Até a próxima, Armando.